Amigos, nós vamos começar agora com equações exponenciais. Eu acho o seguinte, dentro do que eu analisei, eu acho equações exponenciais muito importantes. Eu selecionei o conceito e várias questões de exponenciais, desde as mais fáceis até as mais difíceis. E coloquei, como sempre eu faço no meu canal, vocês já observaram isso, questões que caem em concurso, vestibulares, né? Questões de provas diversas, em diversas faculdades, tá certo? E também do Colégio Pedro II, que eu gosto muito, são questões experientes. Então vamos começar nossas aulas falando do conceito na folha 2, tá bom, meu amigo? Vamos lá? Olha, pessoal, sempre eu começo dando o conceito das matérias que eu coloco nesse canal. Por quê? Eu observo que muitos professores não fazem isso, eles não colocam o conceito. O princípio maior de todas as matérias e conteúdos de matemática são os conceitos. Pelo conceito, você tem uma ideia geral de como é que funciona a aplicação desta matéria ou daquela que eu venho a colocar. Então vamos ver lá. O conceito, olha aqui, o conceito de equações exponenciais. O que vem a ser uma equação exponencial? Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um de seus expoentes. Tá ok? Falou? Aí, galera, é o seguinte, eu vou começar com as coisas mais simples de exponencial, para a gente começar a sedimentar nossos conhecimentos. Não adianta a gente começar vendo exponencial pelo lado mais difícil. Nós temos que ter primeiro o simbolismo, como funciona a equação exponencial. A exponencial é uma letra que fica nos expoentes. Importante dizer que a equação exponencial é a operação inversa dos logaritmos. Então, exponencial e logaritmo são operação inversa, igual a multiplicação, está para divisão, a soma está para subtração, a exponencial está para logaritmo. Eu vou evitar colocar questões que mexam com o logaritmo. Por quê? Se por acaso você for usar logaritmo numa prova que tenha exponencial resolvendo por logaritmo, eles vão ter que dar os valores dos logaritmos. Logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 4, 5, 6, são valores que só se calculam através de tabela. Então, eu vou procurar explorar questões que são diretas, que você não precise se utilizar de nenhum artifício para você resolver. Artifício que eu digo por logaritmo, tá ok? Então, repara, 3 elevado a x é igual a 729. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, é pegar os 729, e fatorar ele, porque eu tenho que fazer com que essas bases fiquem iguais. 3, para eu poder achar o valor de x. Então, eu vou começar a dividir pelos fatores primos. 3 é primo. Então, 729 é por 3? É. Então, o que eu vou fazer? Porque 7, 2, 9, 9, 18, 18 é por 3, 729 é por 3. Dá quanto? 243, que é por 3, que dá quanto? 81, que é por 3, que dá quanto? 27, que é por 3, que dá 9, que é por 3, que dá
3, que é por 3 que dá 1. Então, 729 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 a sexta. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou botar 3 elevado a x é igual a 729 fatorado, que é igual a 3 elevado a sexta potência. Ora, como as bases são iguais, é assim que funciona na exponencial. Você tem que fazer com que essas bases sejam iguais. Os expoentes são iguais. Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais, x é igual a quanto? X é igual a 6. Tá vendo? Então, aqui, ó, a resposta é x igual a 6. É simples, mas é importante para ir fincando cada vez mais os nossos conhecimentos. Aqui eu tenho 5 elevado à segunda, que está elevado a x. Tá vendo? Que é igual a 625. Como é que eu faço isso? Olha só. Primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte. 5 elevado a 2, que está elevado a x, é igual a 625. 625, ó. 625, eu posso fatorar ele também, que eu tenho que achar a mesma base. 625 por 5 dá 125, que é por 5, que dá 25, que é por 5, que dá 5, que é por 5, que dá 1. Então, 625 é igual a 5 elevado à quarta. Então, aqui no lugar de 625, eu vou botar 5 elevado à quarta. Tá vendo? Então, as bases são iguais, mesma coisa. Os expoentes serão iguais. Então, 2 elevado a x é igual a 4, porque 5, expoentes, bases iguais, expoentes iguais. Tá certo? Ora, mais 4 é 2 a segunda. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a segunda. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 2. Ó, resposta. E ele corresponde à igualdade, tá certo? Se você pegar no lugar do valor de x igual a 2, colocar aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 5 a quarta igual a 5 a quarta. Valeu? Um abraço. Vamos nós. Aí, pessoal, folha 4, questão número 3. E esse tipo de equação exponencial, galera, cai muito, porque ela tem detalhes que você tem que desmembrar para poder você fazer esse tipo de equação. Primeira coisa que você vai fazer, olha só, primeira coisa que você vai fazer é desmembrar isso aqui. Isso aqui tem que ser desmembrado, porque ele está junto e geralmente nós temos que desmembrar. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: 2x mais 1 é a mesma coisa que 2, tá vendo? Elevado a 2x vezes 2, porque aqui é 1, potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 2x mais 1. Então, 2x mais 1 desmembrado dá 2 elevado a 2x vezes 2 a 1. Tá vendo? Isso aqui menos
7 vezes 2 elevado a x, tá vendo? Mais 3 é igual a 0. Agora, nós vamos fazer, porque é o seguinte, esse tipo de equação exponencial, elas se reduzem sempre numa equação de segundo grau. Então, temos que ficar de olho nisso. Vamos sempre fazer, vamos fazer 2 elevado a x igual a y. E vamos substituir. Então, repara bem. Logo temos 2 elevado a x, 2x, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a y2, porque 2x é igual a y. Como aqui 2 elevado a x é igual a y, como aqui é 2x, fica y, que é 2 elevado a x, mais o x, então fica a segunda. Tá vendo? Menos 7. 2 elevado a x é igual a y. 7y mais 3 igual a 0. Achei a equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, quais são as raízes? As raízes são y1 igual a 3 e y2 igual a 1/2. Ah, professor, você não vai resolver essa equação? Olha só. Equação de segundo grau é uma coisa que já tem que ser pedra cantada. Entendeu? Nós não vamos perder tempo nem espaço para fazer essa equação e chegar nesse resultado aqui. Y igual a 3, Y2 igual a 1/2. Por quê? Eu tenho um vídeo só de equação de segundo grau, um vídeo pronto aí no meu canal, e vocês podem treinar à vontade a equação de segundo grau. Qual é meu ponto? É chegar exatamente no resultado dessa equação exponencial. Tá vendo? Então, eu sei que 2x é igual a y. Tá vendo? Então, se 2x é igual a y, eu posso dizer o quê? Que 2 elevado a x é igual a 3, porque y aqui é 3. Tá vendo? Então, vai dar 2 elevado a x também é igual ao meio, porque o y é 2 elevado a x, que eu fiz aqui. Tá vendo? Então, vamos fazer o 2 elevado a x igual a 1/2. 1/2. Então, 2 elevado a x igual a 1/2 vai ser o quê? 2 elevado a x igual a 1/2 é igual a 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. O inverso de 1/2 é 2 elevado a menos 1. Então, x é igual a menos 1. Bases iguais, expoentes iguais. X igual a menos 1. Tá vendo? E 2x elevado a 3. 2 elevado a x é igual a 3. Eu tenho que fazer por logaritmo. Não tem jeito. Então, vai ficar que x é igual a log de 3. O 2 vem para baixo, log de 2. Log de 2. Tá vendo? O log de 3 é 0,47712. E o log de 2 é 0,301013. Aí você vai dizer, pô, professor, mas como é que eu vou achar isso?
Se houver uma prova com uma questão dessa, em que você vai ter que usar o logaritmo, eles vão dar lá para vocês, assim, log de 3 é igual a 0,47712 e o log de 2 ele vai dar 0,30103. Ele vai dar isso aqui para você, porque ele sabe que você não tem a tabela de logaritmo para calcular. Esse número dividido por esse, x é igual a 1,58. Então, esse aqui são as respostas da equação. Tá legal, pessoal? Vê bem, se você tiver que usar o logaritmo, porque o 3, a base 3 não tem como chegar a 2. Tá vendo? A base aqui tinha que dar 2. 2 elevado a alguma coisa, mas 2 e 3 são bases diferentes. Só através do logaritmo. X é igual a log de 3 sobre log de 2. 2, ó. Log de 2 e log de 3. Isso aqui eles têm que dar lá. Tá legal, pessoal? Então, essa é a questão de exercício número 3. Equações exponenciais que se reduzem a uma equação de segundo grau muito importante. Isso aqui, ó, é importante, ó. É importante. Isso aqui é importante. É a caveirinha. Ele é importante isso aqui. Tá bom? De vocês treinar, vocês assistem de novo, treina de novo, assiste de novo, treina de novo. Tá bom, galera? Vamos continuar com a folha 5, tá? Dando sequência aqui, o exercício número 4, tá bom? Valeu? Vamos nessa? Olha aqui, galera, na folha 3, quando eu estava explicando a folha 3, só estou retornando aqui, tocou meu celular. Eu tenho uma quantidade de celular, de 5 a 6 celulares. Para quê? Para fazer vários canais de trabalho de YouTube, tá bom? O que acontece? Quando eu estava gravando, no final tocou o celular e tal, eu tive que correr para terminar o vídeo para poder atender o celular. Foi uma falha minha e aí ficou o sonzinho do celular, tá bom, galera? Só para justificar, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Olha só, folha 5, equações exponenciais, cujo primeiro membro é uma soma de exponenciais de mesma base. Então você vê 3, 3, 3, 3. Tudo de mesma base 3. 3 elevado a x mais 1, 3 elevado a x menos 1, 3 elevado a x menos 8, 3 elevado a x menos 4. Então, nós vamos colocar em evidência, colocar em evidência, tá? 3 elevado a x menos 4. Vamos botar em evidência. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar, nós vamos ter que calcular os seguintes parâmetros. Ó, 3x mais 1 dividido por 3 elevado a x menos 4. Tá vendo? Aí eu vou ter que fazer, repete o 3x mais 1, tá vendo? Vezes, aqui é a divisão, fiz para multiplicação. Então você troca os sinais dos expoentes, vai ficar 3 elevado a menos x, e aqui menos 4 vai ficar mais 4. Então aqui vai me dar o quê? Vai me dar 3, ó, x com x corta, 4 com 4, ó, 4, ó, 3 mais x, 3, mas vai dar 4, mais 1, 5.
Então eu já achei a primeira, dividi essa por 3x menos 4. Deu 5 a terceira. Depois eu vou fazer o 3x menos 1 dividido por 3x menos 4. A mesma coisa, repete a primeira, troca a operação de divisão para multiplicação e você vai inverter os sinais, você vai passar para cima. Então os sinais trocam, vai ficar menos x mais 4 é igual. Menos x com mais x corta novamente. Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 4 menos 1, 3. 3 a terceira. Qual é a outra? A outra é 3 elevado a x menos 3 dividido por 3 elevado a x menos 4. Geralmente os professores não fazem já o resultado direto, mas eu prefiro fazer, tá? Para mostrar a vocês. Repete a primeira, que é o numerador, troca o sinal de divisão para multiplicação e troca os sinais menos x mais 4. Então, 3 é igual a quanto? 3 é igual a 1, que é igual a 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. Tá certo? Agora vamos ver a última. 3x menos 4 sobre 3 elevado a x menos 4, que é igual a 1. Então, qual foi o resultado? Eu pus em evidência, não é verdade? 3x menos 4 vezes, primeiro, 3 à quinta, menos 3 à terceira, mais 3 menos 1, que é igual a 654. Tá vendo? 654. Ora, o que acontece, pessoal? Eu tenho que 3x menos 4 é igual a 654 sobre 3 à quinta é 243. 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ele por ele mesmo, 5 vezes, dá 243. Tá legal? Então aqui vai ficar 243 menos 3 à terceira é 9 menos 9, mais 3 menos 1, fica assim. Tá vendo? Aí, eu resolvendo, vai ficar 3x menos 4 é igual a 654 sobre 243. Vendo? Aqui é 27. Aqui é 27, porque 3 à terceira é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aqui é 27, pessoal, 27. Aí vai ficar 243 menos 27 mais 3 menos 1. Vai dar 218. Simplifico em cima e embaixo por 218. 254 é 3 vezes 218. Então vai dar 3x menos 4 igual a quem? A 3 elevado a 1. Então, x menos 4 é igual a 1. X é igual a 5. X é igual a 5. É o resultado da equação cujo primeiro membro é a soma de exponenciais de mesma base. Tá legal, pessoal? Vamos para a folha 6 para a gente continuar sedimentando o nosso conhecimento. Essa questão é muito boa. Essa questão aqui já caiu em concurso. Só não conseguimos captar da onde é que foi que ela caiu. Tá legal? Mas ela é de concurso. Aqui é 27, tá, pessoal? Porque 3 à terceira é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Eu botei 9, foi um engano. É 27, fica menos 27, porque o expoente aqui é ímpar. O resultado é negativo, tem o sinal da base. Tá legal? Vamos lá? Vamos ver a folha número 6? Vamos lá, galera.
Meus amigos, olha só, folha 6, exercício 5, 6 e 7. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu dei um retorno para a gente poder treinar mais equações exponenciais. Nem sempre cai a coisa muito difícil, não. Às vezes você tem situações que você tem que conhecer o fácil para poder você não se enrolar no difícil. Tá legal? Então repara, 2 elevado à raiz quadrada de x é igual a 32. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Ó, 2 elevado à raiz de x é igual a 32, que é 2 à quinta. Por quê? 32 dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, que é dividido por 2 que dá 4, que é dividido por 2 que dá 2, que é dividido por 2 que dá 1. Então, 32 é igual a quanto? Fatorado. 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta. Então, 32 é igual a 2 à quinta. Como eu quero igualar as bases, ó, ficou 2 raiz de x igual a 2 à quinta. Ora, essa raiz de x vai acontecer o quê? 2 à quinta, ó, presta atenção, vai dar raiz de x é igual a 5, porque se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Raiz de x, o inverso da radiciação é a potenciação. Então, x é igual a 5 ao quadrado. Raiz quadrada transforma em potência quadrada. X é igual a 25. 25. Tá legal? Vamos ver a número 6. Olha, raiz de xt é igual a t elevado a nx. Ora, primeira coisa que eu vou fazer é inverter isso aqui, ó. Vai ficar t sobre 1x. T sobre x é igual a t sobre nx. Tá vendo? Ora, se as bases são iguais, então 1 sobre x é igual a n vezes x. Tá certo? Ora, o que vai acontecer? Vou passar para cá esse x, vai ficar nx ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Então, x2 é igual a 1 sobre n. Qual é a raiz quadrada aqui? Vai dar uma raiz quadrada. Isso aqui é uma potência. Eu vou transformar em quadrado. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre n. Essa é a resposta. Ok? Então, já achei da questão 5 e já achei da questão 6. Vamos à questão 7. Olha só. 2 elevado a x2 mais x é igual a 1. Ora, todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do 0. Então, 1 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a x2 mais x é igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, no lugar do 1, eu boto 2 elevado a 0 para igualar as bases. Ora, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x elevado ao quadrado mais x é igual a 0. Ó, igual a 0. Igual a 0. Ora, isso é uma equação incompleta do segundo grau, onde eu não tenho o coeficiente c. Tá vendo? Toda a equação é a x2 mais ou menos bx mais ou menos c igual a 0. Ora, eu não tenho esse termo aqui. Quando isso acontece, eu ponho em evidência o x, ó. Vai ficar x que multiplica x2 dividido por x dá x, x dividido por x dá 1. Então ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou assim.
Então, como esse produto aqui tem que ser zero, eu abro duas raízes, a equação de segundo grau. A primeira, x tem que ser zero para esse produto dar zero. Ou x mais 1 tem que ser zero também para esse produto dar zero. Ora, então, olha lá, x mais 1 vai ficar x igual a menos 1. Então, a resposta é x1 igual a zero e x igual a menos 1. Os dois valores que atendem essa igualdade. Se você colocar zero aqui, tá vendo? Se você colocar zero aqui ao quadrado dá zero, mais zero, zero. 2 a 0 é igual a 1. Então, é o valor que se verifica para que essa igualdade seja verdade. A exponencial, ela é a operação inversa do logaritmo e ela tem letras elevadas ao expoente. Por isso que ela é chamada de equações exponenciais. Tá ok, pessoal? Vamos ao exercício 8, folha 7, que aqui é folha 6. Vamos para a folha 7. Todos esses exercícios, galera, que eu coloco aqui, isso cai em concurso. Isso cai em concurso. Pode não cair numa escola militar, tipo colégio naval. Essa aqui pode. Essa aqui tem chance no colégio naval, porque ela é muito teórica. Agora, esta aqui não cai, mas cai numa prova da FUVEST, ela cai numa prova para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, sendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, esse ano, não pediu matemática, tá ok? Vamos à folha 7, eu só vou esclarecendo, galera, que o meu interesse aqui no meu canal é dar a vocês a sensação de segurança. Toda vez que vocês tiverem dúvida, eu gravo ao vivo. Tiver algum problema, eu vou lá certo. Igual aquele 9, que era 9, era 27, eu botei 9. Comigo não tem churumela. Valeu, galera? Vocês são amigões meus, seguidores de ponta. É o melhor canal e mais novo do YouTube. Não dá para ganhar do Matemática Professor Lacerda. Me desculpe os outros concorrentes, tá? Que fica ensinando tabuada de 10. É coisa de maluco, né? E tem um tal de Curió, Curiacica, sei lá quem é, lábios vermelhos. Eu nem sei qual é se ele é masculino ou feminino, que ele é. Ele bota os lábios vermelhos, ele é antigo, ele conta historinha e faz 10, 15, 20, 100 mil visualizações, enquanto o meu canal passa coisas incisivas. Eu fico muito triste, mas nós vamos chegar lá, galera. Vamos para a página 7. Valeu? Vamos nessa? Aqui, galera, folha 7, exercício 8. S elevado a x menos 1 vezes x é igual a S elevado a 3x. Olha, essa aqui é uma das mais fáceis que nós vimos até agora. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x menos 1 vezes x é igual a 3x. Se essas bases são iguais, os expoentes são iguais. Eu multiplico aqui, dá x2 menos x, tá vendo? x2 menos x é igual a 3x. Da onde x2 é igual a menos x, menos 3x igual a 0. Olha lá, novamente, nós não temos o coeficiente c da equação. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Logo, eu abro duas raízes, x', x1 e x2, ou x2'. x1, para isso aqui, pôr em evidência, vai ficar x menos 4, x que multiplica x menos 4 igual a 0. Da onde x pode ser 0, x é 0 e a outra x menos 4 é igual a 0. Então, x2 menos 4 é igual a 0. Então, x2 é igual a 4. Então, eu tenho x igual, x1 igual a 0 e x2 igual a 4. Folha 7,
Exercício 8 foi para conta, galera. Vamos ver outro? Vamos ver agora a folha 8. Exercício 9. Valeu? Vamos nessa? Olha aí, meus amigos. Folha 8, questão número 9. Nós estamos dando um show de questões de exponencial, como eu faço em todas as minhas aulas, questões de concurso. Essa nós não conseguimos captar, não sei se foi FUVEST São Paulo ou foi alguma prova para a Polícia Federal. Na verdade, nós não conseguimos captar o ano nem a instituição que deu essa questão, mas essa questão é importantíssima. Tá legal? É importantíssimo. Então repara bem. Eu tenho que 7 vezes 3 elevado a x mais 3 é igual a 567 multiplicado por 7 elevado a x menos 1. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte. Eu vou colocar esse termo aqui, ó, 3 elevado a x mais 3 dividido por esse aqui, ó, 7 dividido por x menos 1. Tá multiplicando, vem para cá dividindo. E aqui, ó, 567 dividido 7 está multiplicando, vem para cá dividindo. Se eu dividir 567 por 7, vai dar 81. Então, isso aqui é igual a 81. Tá vendo? Vamos dividir ambos os membros, ó, ambos os membros por 3 a quarta. Por que 3 a quarta? Porque 81 é igual a 3 a quarta. 81 por 3 dá 27. Tá vendo? Que é por 3 que dá 9, que é por 3 que dá 3, que é por 3 que dá 1. Então, 3 a quarta. Então, 81 é 3 a quarta. Então, 81 é a mesma coisa que 3 a quarta. Eu vou dividir todo mundo por 3 a quarta. Tá vendo? Então, eu vou dividir por 3 a quarta e no lado esquerdo da equação, para não alterar, eu divido também o 3 a quarta por 3 a quarta. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção, galera. 3x mais 3 dividido por 3 a quarta sobre 7x menos 1, que é igual 3 a quarta. Eu dividi aqui por 3 a quarta. Do lado esquerdo, eu tenho que dividir também pelo lado direito, para não alterar. O que vai acontecer? Vai ficar 3x mais 3, divisão, repete a base, diminui o expoente. Então aqui 4 vai para menos 4, sobre 7x menos 1, que é igual 3 a quarta por 3 a quarta dá 1. Dá 1. Então, olha lá. Qual a conclusão que eu chego? Qual a conclusão que eu chego? Vai dar 3x, 3 menos 4 menos 1 sobre 7 elevado a x menos 1. Tá vendo? Ora, o que eu faço? Eu coloco em evidência o x menos 1. Ó, x menos 1, x menos 1. Eu coloco em evidência. Então vai ficar, ó, 3 sétimos elevado a x menos 1 igual a 1. 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 0. Então vai ficar 3 sétimos elevado a x menos 1, que é igual a 1 elevado a 0. Tá vendo?
Logo, x menos 1 é igual a 0. Então, 1 vai para lá, x é igual a 1. Ó, x é igual a 1. Tá legal? Esse é o exercício 9, folha 8. Vamos para folha 9, exercício 10, 11, 12. Valeu? Vamos lá, galera? Olha lá, pessoal. O que eu falo aqui? Folha 9, o que eu boto? Retornando os conceitos e aplicações para fixar. Nós temos que fixar. Não podemos ficar só vendo questões puxadas, porque no concurso pode cair questões fáceis e a gente ficar enrolado. Porque há necessidade da gente treinar todo tipo de dificuldade. Tá legal? Então repara bem, resolver as equações sem auxílio do logaritmo. Eu estou evitando dar questões que caia cálculos e seja obrigado a transformar para logaritmo, igual aquela questão que nós fizemos, log de 2 dividido por log de 3. Tem que ter os valores na tabela. Então, repara bem, exercício 10, 2 elevado a x é igual a 512. Eu tenho, pessoal, que pegar esse 512 e fatorar ele por 2. Dá 256, que é por 2, que dá 128, que é por 2, que dá 64, que é por 2, que dá 32, que é por 2, que dá 16, que é por 2, que dá 8, que é por 2, que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Um minutinho aí, galera. Pera aí. Só um minutinho. Ó, pessoal, vamos continuar aqui. Então, esses celulares tocam, mata a gente. Olha aqui. Eu fiquei com 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 a nona. 2 a nona. Então, no lugar desses 512, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 a nona. 2 a 9. Bases iguais, expoentes iguais, x igual a 9. Tá vendo? Matamos a primeira. Vamos ver essa aqui? Olha aqui. 3 elevado a raiz de x igual a 243. 243, ó, 243 eu vou fatorar também. Vai dar por 3, que é 81, que dá por 3, que é 27, que dá por 3, que é 9, que dá por 3, que dá 3, que é por 3, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 243 fatorado é igual a 3 à quinta. Então aqui vai ficar, ó, 3 raiz de x é igual a 3 à quinta. Bases iguais, expoentes iguais. Raiz de x é igual a 5. O inverso da radiciação é a potenciação. Então x é igual a 5. Como aqui é raiz quadrada, vai ficar elevado à segunda. 5 a segunda é 25. Então x é igual a 25, galera. 25. Tá bom? Vamos ver essa aqui agora. 2 vezes 5 elevado a x é igual a 250. Vou dizer que 5 elevado a x é igual a 250. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, 5 elevado a x é igual a 125. Tá vendo? 125. Quanto é 125? 125, ó, por 5 dá 25, que é por 5 que dá 5, que é por 5 que dá 1. É igual a 5 à terceira. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado à terceira. Exponencial, bases iguais, expoentes iguais. X é igual a 3. Ó, resposta. Tá bom? Agora exercício 13 e 14. Estamos dando
Olha, pessoal, estamos dando uma lavagem de equação exponencial. Eu tenho assistido outros canais, eu sempre falo isso aqui, para mim observar como é que o cara faz, o pessoal fica contando historinha, entendeu? Fica ensinando, você vê, nós vimos questões de ponta, questão em foco, questão em loco, questões substanciais. Você não precisa ir em outro canal, tá vendo? Tem meu canal, tem questões fáceis, tem vídeos mais pesados que é para concurso. É o que vocês querem. Eu estou aposentado como professor de concurso. O professor Paulo Lacerda, tem um outro Paulo Lacerda aí, mas é contabilidade. Eu também sou contador e auditor, tá certo? Mas ele usa o mesmo simbologia meu, Paulo Lacerda. Mas não é, o meu é matemática, professor Lacerda, tá ok? Vamos à folha 10, exercício 13 e 14. Vamos nessa? Aqui, pessoal, folha 10, exercício 13, dando continuidade à nossa coletânea de exercícios de exponencial. Essa é outra, fácil, porque as bases já são iguais. Então, bases iguais, evidentemente, expoente iguais. X elevado a 2 é igual a 8x. Vai dar novamente uma questão, uma equação incompleta do segundo grau, onde nós não temos o coeficiente c. Vai ficar x2, passo 8 para cá, vem menos 8, igual a 0. Tá vendo? Vou colocar em evidência o x, vai ficar x menos 8, que multiplica igual a 0. Como o x tem que ser 0, x1 é igual a 0. Para esse produto dar 0, o x tem que ser 0, porque 0 vezes isso aqui dá 0. E x2 é igual, é x menos 8, que é igual a 0, então x é igual a 8. Então nós temos duas respostas, x1 igual a 0 e x2 igual a 8. Tá legal, pessoal? Vamos ver a número 14. A questão número 14 também é muito fácil, tá certo? Muito fácil. Repara bem, eu tenho que 10 elevado a 3x menos 6 é igual a 1. Esse 1 aqui, eu posso dizer que é 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do 0. Tem controvérsias, mas para mim, 0 elevado a 0 é igual a 0. Tá bom? Com exceção do 0. Então, 10, 3x menos 6 é igual a 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ficar bases iguais, expoentes iguais, 3x. Oh, meu Deus, 3x menos 6 é igual a 0. Então, 3x é igual a 6, menos 6 vai para lá, positivo, mais 6. Onde x é igual a 6 sobre 3, então, resposta, x é igual a 2. Toda fração é uma divisão. Então, x igual a 2. Tá legal, pessoal? Folha 10, exercícios 13 e 14. Vamos agora à folha 11, tá bom? Vamos nessa, galera. Olha aqui, galera. Folha 11, exercício 15. Outra questão que caiu em concurso. Ela é fácil, porque nós vamos fatorar esse 32 aqui para ficar na mesma base 2. Tá vendo? E 32, você sabe que é 2 à quinta. 32 é por 2, que dá 16, que é por 2, que dá 8, que é por 2, que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Fechei, fatorei. Quantos 2 tem? 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Vai ficar 2, x elevado à segunda mais 1 é igual a 2 à quinta.
2 à quinta, certo? As bases são iguais, olha lá, os expoentes são iguais, então x2 mais 1 é igual a 5, onde x2 é igual a mais 1 menos 5, ele vem para cá com o sinal trocado, que é igual a 0, x2 é menos 4, mais 1 menos 5, menos 4 é igual a 0, olha lá, essa é uma equação incompleta do segundo grau, onde eu não tenho o termo D. Nós vimos duas que não tinham o termo C. A, B, C, que é A. Então, é só resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Eu passo o 4 para lá, vai ficar x2 igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. 4 é um 2, porque 2 vezes 2 é 4, então x é igual a mais ou menos 2. É a resposta, tá legal? Desta equação aqui, tá bom? Então, vamos para a folha 12 e ver uma questão de concurso. Fluminense de Engenharia, Escola Fluminense de Engenharia 1959, vamos ver agora, na próxima folha 12. Vamos começar a atacar a questão de concurso, galera. Chegou a hora, já vimos uma, vamos ver outra. E aqui nesse canal, galera, olha só, eu tenho sempre que reforçar. Não brinco, aqui não tem brincadeira, aqui nós vamos rebentando a boca do balão mesmo. Tá bom? Vamos nessa? Olha aí, meu amigo, meus amigos do canal Matemática Professor Lacerda. Folha 12, questão 16. Olha só, galera, essa aqui caiu na Escola Fluminense de Engenharia 1959. Vamos buscar essa questão. Por quê? Era uma questão importante que cai numa equação do segundo grau. Nós vou resolver a equação do segundo grau, não vou deixar de resolver para vocês treinarem, mas é como eu te falei lá atrás, eu tenho uma videoaula de equação do segundo grau para concurso. Ela é show de bola para vocês treinarem a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é a escrava das outras matérias de matemática. Sempre que você fazer um cálculo algébrico, equação exponencial, equação segundo grau, equação biquadrada, função, vocês vão precisar do conhecimento em fatoração, em produtos notáveis, que eu tenho lá nas minhas videoaulas. Tá certo? Fatoração tá pouco bombado essa videoaula, e é importantíssimo. Eu não entendo essa galera, entendeu? Eu estudei muito, eu fui muito pobre e eu estudei muito, pessoal, para chegar ao ponto de me aposentar como professor de concurso. Também sou contador, bacharel e sou auditor. Um minutinho, por favor. Esses celulares tocam, mas não tem problema, nós estamos ao vivo e eu vou lá e cancelo. Vamos voltar aqui, pelo amor de Deus, não estou com sorte hoje. Olha só, mas não tem problema, a gente é amigo, vocês entendem que toca celular mesmo. Pessoal quer vender pacote de internet, pacote de celular, pacote de recarga, quer vender pacote de empréstimo, não consigo nada, eu sou funcionário público, eles ficam ligando direto, tá bom? Fora as pessoas que têm monografia para fazer, TCC, que estão se formando, eles me pedem para analisar as monografias deles e eu agora não posso, que eu estou gravando essa aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal, Escola Fluminense de Engenharia 1959. Seja resolver a equação abaixo. Letras no expoente é uma equação exponencial.
exponencial. Tá certo? Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é fatorar esse 27. Esse 27 ele é um número composto, nós vamos fatorar ele para facilitar os nossos cálculos. Então vai ficar, ó, 3 elevado a 2 menos x vezes x menos 4 é igual a 1 sobre 27, é 3 a terceira, ó, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, fatorado 3 a terceira. Então, 27 é 3 a terceira, ó. Tá vendo? E vou colocar esse 3 a terceira para cima. Quando eu faço isso, ele muda o sinal. Fica o sinal negativo. Tá vendo? Se fosse 3 elevado a menos 3, o que eu faria? Inverteria a base e trocava o sinal do expoente. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou levar ele para cima. Então vai ficar assim, ó. Olha só que maravilhoso é isso. Vai ficar 3 elevado a 2 menos x vezes x menos 4 é igual a 3 elevado a menos 3. Como as bases são iguais, os expoentes serão iguais, pessoal. Então, olha só. Então, 2 menos x vezes x menos 4 é igual a menos 3. Vou multiplicar esses binômio multiplicado por binômio. Eu multiplico cada termo de binômio por os outros dois do outro binômio. Vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4, menos 8. Tá vendo? X vezes x, x2. Menos com mais dá menos x2. E x vezes menos 4 dá mais 4x, que é igual a menos 3. Tá vendo? Vou multiplicar por menos 1. O que é isso? Trocar o sinal de todo mundo. Por quê? Porque aqui, ó, o x2 é negativo e uma equação vai ser uma equação de segundo grau. Então eu troco todo mundo. Fica x2 mais 2x fica menos 2x, mais 4x fica menos 4x, e menos 8 fica mais 8, tá vendo? E aqui fica mais 3, vem para cá, menos 3, que é igual a 0. Tá vendo? Essa equação vai transformar em quê? Em x2 menos 6x, ó, 2 menos 2x com menos 4x na soma e repete o mesmo sinal. Mais 5 igual a 0. Esta é a equação do segundo grau. Vou calcular, eu ensinei na minha aula de equação do segundo grau. Eu vou calcular o delta. Quem é o delta? É B2 menos 4AC. Delta é igual. Olha, pessoal, vai lá na minha aula de equação de segundo grau, assiste, treina e fica fera, porque vocês já viram, vocês vão precisar usar. Quem é o B? O B é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado menos 4AC, que é 5. Tá vendo? Então, delta é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 16. Delta sendo igual a 16, ele é o número que fica dentro da raiz da fórmula da equação do segundo grau. Logo, eu tenho que é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, que é B2 menos 4AC, sobre 2A. Tá vendo? Essa é a fórmula. Tá vendo? Aí vai ficar, ó, menos B vai ficar x é igual menos B. Como B é negativo, vai ficar menos da fórmula menos B.
mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16. Nós já achamos. 2 vezes A é 1, 2 vezes 1, 2. Vai ficar igual. Menos com menos dá mais. 6 mais ou menos 4, raiz de 16 é 4 sobre 2. Vou abrir duas raízes. Vou abrir o x' ou x1, que vai dar 6 mais 4 dividido por 2, que é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Achei uma resposta. X duas linhas, quem é? É 6 menos 4 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Qual é a resposta? Quais são os dois valores que satisfazem a equação? Resposta. X igual a 5 ou x igual a 1. Esta é a resposta, galera. X igual a 5 ou x igual a 1. Todos os dois valores satisfazem esta equação exponencial aqui. Se você substituir o 5 aqui no x, você vai achar 1 sobre 27. Se você substituir por 1, a mesma coisa. Tá legal, galera? Valeu? Vamos para a folha 13, questão da Escola Preparatória para Cadete do Ar. Vamos ver a folha 13? Exercício 17, ok? Vamos nessa? Aí, pessoal, é o seguinte, olha só, muito importante essa questão. Eu até deixei para o final. Eu sempre deixo para o final, seja ela fácil ou difícil, mas que tenha sido envolvida em questões de concurso. Interessa o ano, a gente vai buscar isso. A galera da minha produção são alunos de matemática, não são professores ainda, mas eles têm uma arte apurada. Eu até agradeço a minha equipe, porque eles vão buscar essas questões. Olha só, folha 13, exercício 17, Escola Preparatório para Cadete do Ar, 1957. Se você for lá na prova da Escola Preparatória para Cadete do Ar de 1957, você vai ver esta questão lá, tá certo? 17, olha só, 3 elevado a x2 menos x raiz de 3 é igual a 1. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer simples, pública e notórica é colocar isso aqui da seguinte forma: 1 é igual a 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, aí tá o macete, as bases ficam iguais, ó. Aí eu vou ficar com x2 menos x raiz de 3 igual a 0. Então, eu sei, se isso é igual a 0, eu vou pôr em evidência. Pondo em evidência. Ó, evidência. Eu vou pôr em evidência. Pôr em evidência. Como é que eu faço? Coloco x em evidência, ó, x2 por x dá x, menos x por x dá raiz de 3, ó. Olha aqui, fica uma equação do segundo grau incompleta sem o coeficiente c. Ela vai dar aquele caso que nós já cansamos de ver aqui. Uma é 0 e a outra a gente iguala a 0 do parênteses e acha o valor. Então aqui, ó, vou abrir duas raízes. A primeira é igual a 0, porque se aqui for 0, esse produto dá 0. Isso aqui é uma igualdade, tem que dar 0. Ou x2 vai ser o quê? X menos raiz de 3 igual a 0. Da onde x é igual a raiz de 3. Ele vai para lá,
troco o sinal de negativo para positivo. Então, x2 é igual a raiz de 3 e x1 é igual a 0. Tá legal, galera? Fechamos a folha 13, exercício 17. Questão 17 que caiu na escola preparatório para cadete do ar. Aqui não tem moleza. Canal Paulo Lacerda, você aprende mesmo. E outra coisa, galera, tem proporção, tem porcentagem, tem equação segundo grau, tem várias de regra de 3, tem um aulão de raciocínio lógico. Olha, o meu canal tá floreado de vídeos importantíssimos, sempre visando e propondo equações de concurso. Vamos lá? Vamos na folha 14, outra questão de concurso agora do Colégio Pedro II. Folha 14, vamos nessa? Olha aqui, meus amigos. Boa, essa questão é fácil, mas muita gente se enrola com ela. Olha só, o famoso 1 aqui. Quando tem esse 1 aqui, você já sabe que você vai botar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do 0. Setor Norte, Colégio Pedro II, mais uma questão de concurso ou provas de vestibular e escolas públicas e particulares. Primeira prova parcial, 1950. Eu pedi meus ajudantes para eles acharem uma questão fácil, mas que dá um enfoque positivo em relação a questões de concurso. Olha só, 2 elevado a 4x2 menos 1 é igual a 1. Fácil, fácil. Eu vou fazer, então, eu vou colocar 4x2 menos 1 igual a 2 elevado a 0, ó. 2 elevado a 0, por quê? 2 elevado a 0 é igual a 1. Outro igual, eu vou sedimentando os conhecimentos de vocês. Então, se as bases são iguais, os expoentes serão iguais, galera, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar o 1, vou passar para lá, vai ficar 4x2 é igual a 1. Negativo vai para lá, positivo. Toda vez que eu troco o número de posição na equação, eu troco o sinal de operação. Qual a operação inversa da subtração? É a adição da multiplicação, a divisão. Do logaritmo, a exponencial. Da exponencial ao logaritmo. Então, 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. 1 dividido por 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1/4. Como é que eu extraio a raiz quadrada? Isso aqui é a quadrada, não aparece o 2. Não aparece. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 é um número que é multiplicado por ele mesmo, dá 4. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. Vai dar 2. Mais ou menos 1/2. Essa é a resposta. Tá vendo? 2 raízes reais. E uma é positiva e a outra é negativa. Tá bom? Setor Norte, Colégio Pedro II, primeira prova parcial, 1954, matamos. Vamos para a folha, pessoal. Olha só, número 15, outra questão de concurso, só não conseguiu captar aonde foi. Tá bom? Valeu, vamos nessa? Meus amigos, penúltima folha, nós vamos ver 20 exercícios. Esse é o número 19. Essa questão é fortíssima. Novamente ela vai envolver equação segundo grau. Olha, pessoal, presta atenção. Eu tenho um vídeo aí no meu canal. Equação segundo grau, tem um lapisinho assim para baixo, assim, ó. E vocês entram lá e assistem. Porque vocês vão ganhar experiência.
Porque você vai ver exponencial, você tem equação de segundo grau. Você vai ver equação biquadrada, cai na equação de segundo grau. Você tem função do segundo grau, você tem equação de segundo grau. Você vai ver exponencial, equação de segundo grau. Vai ver relações trigonométricas no triângulo retângulo, como eu botei lá para enseja. Cai também equação de segundo grau. Ela é escrava de vários conteúdos da matemática, tá bom? Então diz aqui, folha 15, resolva a equação. Olha só, essa aqui caiu numa prova de concurso para engenheiro no Rio Grande do Sul. Não capitão, qual foi a fonte nem a banca, mas caiu no Rio Grande do Sul, entendeu? E ela é quentíssima. O pessoal do Rio Grande do Sul, eles são meio covardes, eles atacam mesmo. Então olha só, 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 0. Ele quer que você resolva esta equação. Primeira coisa, eu vou fatorar isso aqui, ó. Que esse 4 pode ser fatorado. Então vai ficar, ó, 2 a segunda, 4 é 2 a segunda vezes x, menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 4 igual a 0. Vamos, ó, agora que viu o lance, ó, o macete está aqui. Vamos fazer 2 elevado a x igual a y. 2 elevado a x igual a y. Então, temos assim, qual equação? Ó, 2 elevado a 2x, como 2x é igual a y, aqui vai ficar y2. No lugar desse, y2. Menos 5, 2 elevado a x, eu fiz igual a y. Então, 5y mais 4 igual a 0. Aqui está o macete. O resto é equação segundo grau, galera. Não tem erro. Vamos achar o delta. Sempre achando o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Isso fica na fórmula da equação segundo grau dentro da raiz. Quando você acha ele, você sabe se a equação ela é impossível, se não há raízes reais ou se há duas raízes reais iguais ou desiguais, tá bom? Vamos lá. Então, delta é igual, ó, b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Então, vai dar delta é igual, expoente par, resultado positivo, 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 9. Achei o delta. Achando o delta, eu tenho como achar a equação. Eu tenho como achar. Vai ficar y igual menos 5, fica mais 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2A, o A é 1, o A é 1 aqui. Então, vai 2 vezes 1, 2. Vai abrir duas raízes, y1, que é igual, aqui vai dar 5 mais ou menos 3 sobre 2, porque a raiz de 9 é 3. Aí vai ficar 5 mais 3 dividido por 2, e y2, 5 menos 3 dividido por 2. Então, vai dar o quê? 5 e 3, 8, dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Acabou? Não! Eu fiz 2x igual a y. Então, se 2x é igual a y, ó, 2x é igual a y. Qual foi o primeiro? 4. Então, 4 vai dar 2 elevado a x é igual a 4, é 2 a segunda. Então, x é igual a 2. Achei o primeiro. Eu tenho que achar o x. Tá bom? O x. Eu tenho que achar o x. Tá bom? Está no expoente. E aí, eu vou pegar aqui 2 elevado a x é igual a y. Qual é o outro y? 1. Então,
1 dá 2 a 0. Então vai ficar x igual a 2 elevado a 0 igual a 1. Então, x é igual a 0. Quais são a resposta? X igual a 1 ou x igual a 0. Tá bom? Então, aliás, x igual a 2 e x igual a 0. Resposta: x igual a 2 ou x igual a 0. Tá legal, pessoal? É esse aqui que é a resposta, ó. Ou uma ou outra. Os dois valores atendem a esta equação aqui. Tá bom? Ele atende a essa equação aqui. Tá bom? Vamos na folha 16, exercício 20. O último exercício da nossa videoaula de hoje. Excelente videoaula com o telefone celular tocando, pessoal me ligando. É uma loucura, esses formando fica me ligando para me analisar a monografia dele. Eu peço mil desculpas, mas não tem problema, eu não vou parar a aula, eu vou ali, desligo o celular e depois eu ligo para ele. Tá bom, galera? Vamos na folha 16, exercício 20, na paz de Deus. Olha aqui, pessoal, a última folha, folha 16, exercício 20. Eu sempre boto 20, 30, 25, 15. Eu costumo botar números pares. Então, caso 20, a questão 20. Ele quer saber, olha, Inatel, Minas Gerais, Empresa Nacional de Telefônica, sei lá, deve ser isso, eu não sei, empresa, Instituto Nacional de Telefonia, eu não sei, eu não vi como é que dá o nome, mas é uma sigla de uma empresa de telefônica lá de Minas Gerais, né? Aqui é Enel, lá em Inatel, é uma loucura. Vamos nessa, meus amigos do coração do Paulão, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, sério mesmo, e eu podendo ajudar um pouquinho que seja nessa matemática básica, mais pura e aplicada para concurso. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz. Eu quando vejo minhas 44 mil visualizações em 4 meses de canal, 1.235 inscritos, mais de 4.000 horas assistidas, horas, não é? Visualização não, horas, 4.500 horas. Poxa, eu fico muito feliz. Olha só, galera, Inatel, Minas Gerais, é a última questão, questão 20. Qual a soma das raízes da equação? Ele não quer a raiz, ele quer a soma das raízes. Olha, no outro exercício nós já fizemos isso. Nós vamos fatorar esse 9 aqui, ó. Vai dar 9 é 3 a segunda elevado a x menos 4 vezes 3x vezes 3. Eu vou separar que 3 potência mesma base, repete a base, 3 soma expoente, ficaria x mais 1. Eu separei esse x mais 1, botei 3 elevado a x vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a x mais 1. Tá legal? Vocês sabem disso, mas eu estou novamente reforçando. 27 igual a 0. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3x igual a y, igual a outra, ó, pessoal. 3x igual a y. 3x igual a y. Aí eu vou cair na equação de segundo grau, ó. y2 menos 4 vezes 3, 12y, ó, menos com mais dá menos, 4 vezes 3, 12, elevado a x é igual a y, então 3 vai chegar a isso, menos 12y, mais 27 igual a 0. Vamos achar o discriminante da equação do segundo grau, que eu falei a vocês. Eu tenho um vídeo lá para vocês estudarem à vontade, para ficar fera. Ó,
Delta é igual a B2, que é menos 12, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 27. Ó, vai dar delta igual 12 ao quadrado é 144. Menos 4 vezes 27 é 108. Que vai dar delta igual a 36. Se o delta é 36, eu já posso partir para resolver direto. Ó, y é igual a menos b. B é negativo, então menos b, mais ou menos raiz quadrada de quanto? 36 sobre 2 vezes o A, que vale 1. Tá vendo? Então eu vou abrir duas raízes. Y1 é igual 12 mais ou menos 6 sobre 2. Y1 vai ser o quê? Y1, aqui não, tá? Aqui tinha que terminar. 12 mais 6 dividido por 2, que dá 18 dividido por 2, que o Y1 é igual a 9. Y2 é igual a 12 menos 6 dividido por 2, mais ou menos. Vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Achei! Acabou? Não! Eu sei que 3 elevado a x é igual a y. Quanto vale y? 9. Então, 3x é igual a 9. 9 é 3 a segunda, vai dar 3 a segunda, então x é igual a 2. Qual é a outra? 3 elevado a x é igual a 3. Então aqui é 1, então x é igual a 1. O que ele quer? A soma das raízes. A soma. Então ele quer a soma é quem? É 2, primeiro que nós achamos, mais 1, que é igual a 3. Ele colocou lá, galera, olha só, assim as alternativas, ó. A menos 12, B 12, C 3, D menos 3 e é a famosa NRA. O certo é 3, letra C. Letra C. 3. Letra C. Tá ok? Fechou? Olha só, galera, todas as minhas aulas de um tempo para cá, eu venho dando uma noção, ali acabou, tá, pessoal, a nossa videoaula, de um canal de Pokémon GO. Pokémon GO. O Pokémon GO é um canal que tem aqueles bichinhos, aqueles joguinhos, eu não sei jogar, sou inscrito nesse canal, e o nome dele é Nerd 3/4, que ele é narrado pelo Bruno. Esse cara é um especialista na arte de explicação narrativa do Pokémon GO, pessoal. Eu tenho visto outros canais aí, o cara sem graça, sem sal, sem açúcar, bombando. E o Bruno tá lá, caramba, dele é novo, tem 6 meses. Mas, pô, tem mais de 1.000 inscritos? Tem. Tem mais de 4.000 horas? Tem. Mas ele precisa de mais seguidores e mais visualizações. Eu sempre assisto o canal dele, mesmo não sendo chegada a Pokémon. Tá ok, pessoal? Então, vocês para esfriar a cabeça, num momento cômodo, tranquilo, você vai lá no YouTube e procura Nerd 3/4. Assiste o Bruno, porque dali para frente eu garanto a vocês, como na matemática,
Você nunca mais vai largar o bolão. Ele chega, ele faz aquela alegria quando ele entra. Oi, amigos, sabe? Bem-vindos. Ele faz, olha, pessoal, vou dizer a vocês uma coisa. Ele é muito bom, muito gostoso assistir o canal dele. Ele tem vários seguidores, pessoas que exigem, ele bota um vídeo por dia, todo mundo fica pedindo. O dia que ele não bota um vídeo, o pessoal fica maluco. Mas ele ainda tem poucas horas de visualização dos vídeos, que ele bota um vídeo por dia e não bomba igual de outros que já estão mais antigos. E eu indico, este canal é a frutinha pra gente saborear. Valeu, galera? Fica na paz, fica com Deus. Bom 2022. Vamos fazer esse vídeo bombar. Indica parentes e amigos. Faz ajuda para o professor Paulo Lacerda nesse canal Matemática Professor Lacerda.